E Oscar decidiu se aposentar. Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz o tamanho da economia do tricolor com a quebra do contrato há 2 anos do fim. Preciso te falar também sobre Sebastião Villa, ex-atacante do Boca, que quer jogar no Brasil e foi especulado no Flamengo. Rubro-negro já se posicionou sobre o tema. Preciso contar também que o Internacional fez proposta a Tite, velho sonho dos dirigentes do Corinthians. Já no Palmeiras, pedida astronômica para venda de Alan. Será que o Palmeiras consegue tais cifras? Falo também sobre Luiz Castro, quanto ele vai ganhar como novo técnico do Grêmio. Te conto o plano A do Cruzeiro, caso Leonardo Jardim não fique. Tudo sobre o Atlético Mineiro e os novos alvos no mercado, além de bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola. Tô bastante confiante nessa múltipla, com jogos desse sábado. Preciso da vitória do Atlético de Madrid contra o Valência, da vitória do Barcelona contra o Osasuna, da vitória do PSV contra o Heracles e da vitória do Sporting contra o Aves. Todos esses jogos com times mandantes jogando dentro de casa. Cotação ficou quase de 2, ou seja, você faz sua fezinha no valor e se ela acontecer você praticamente dobra. E o melhor vem agora, clicando no link que está no comentário fixo e fazendo o seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola. Você já pega esse bilhete pronto, não precisa procurar nenhum desses jogos que eu citei. Combinado? Agora sim, bora com um giro de notícias bem legal. Primeira informação é sobre a Portuguesa, que anunciou a contratação de Matheus Cadorini, atacante brasileiro de 23 anos de idade, formado no Internacional com o técnico Fábio Matias. Ele jogava mais recentemente no Real Múrcia, da Espanha, com números interessantes. Já Roger Guedes acaba de renovar seu contrato com o Al Rayyan, colocando fim ao sonho de vários clubes brasileiros em repatriá-lo. Roger Guedes, que tinha vínculo até junho de 2026, estendeu seu contrato até junho de 27, com direito a um reajuste salarial. Ele ganhava 5 milhões de reais por mês, certamente bem mais do que 6 milhões de reais mensais. Inclusive o plano do Al Rayyan e do Qatar é de transformá-lo em um jogador nacional para que ele possa disputar as próximas eliminatórias da Copa para jogar pela seleção do Qatar. Bora falar também sobre o Santos, que encaminhou a venda do atacante Guilherme. O jogador que foi titular absoluto ao longo da temporada defenderá o Houston Dynamo, operação de mais ou menos 2 milhões e 100 mil dólares ou 11 milhões de reais. Já os times da Série A, em sua maioria, procuraram a CBF pedindo que ela não aprove novos gramados sintéticos até a reunião que será feita na próxima temporada. A ideia é suspender a homologação de novos gramados sintéticos e colocar em debate o fim de campos artificiais. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Preciso te atualizar agora sobre 2 novos alvos do Clube Atlético Mineiro. O Galo já percebeu que sem grana não vai dar para sonhar com nomes estrelados. Chegaram a falar em Gerson e Claudinho. Gerson no Zenit, Claudinho no Al-Sadd, jogadores acima dos 20 milhões de euros. A nova realidade do Galo é de Eduardo Sacha, atacante do Red Bull Bragantino, e Arboleda, zagueiro do São Paulo. O Sacha tem contrato até o fim desse ano, mas prorrogação automática até dezembro de 2026, ou seja, só sairia do Red Bull com uma compensação financeira ao time de Bragança Paulista. Temporada atual de 48 jogos, 9 gols e 5 assistências. O Sacha trabalhou com o São Paulo e no Santos e também no próprio Galo. Em relação a Arboleda, zagueiro que já viveu melhores momentos no São Paulo, 34 anos de idade, 700 mil reais por mês. É seu pacote no tricolor, que inclui salário, direitos de imagem, luvas e também uma dívida que ele havia contraído no mercado. Nos 2 negócios, acho que a maior possibilidade de o Atlético conseguir contratar esses atletas seria com trocas de jogadores. Resta saber se essas negociações avançam. Preciso te falar agora sobre o plano A do Cruzeiro, caso Leonardo Jardim deixe mesmo a Raposa. Tô contando para vocês há dias que é enorme a preocupação dos dirigentes do Cruzeiro em relação à saída de Leonardo Jardim. Pois bem, o site O Globo, ou o site do GE, perdão, afirma que a nova prioridade do Cruzeiro é Arthur Jorge, também português, assim como Leonardo Jardim, e campeão brasileiro da Libertadores da América na temporada passada pelo Botafogo. O Arthur Jorge segue assistindo a tudo do futebol brasileiro. Recentemente deu entrevista admitindo que não perdeu esse vínculo. Técnico que tem contrato com o Al Rayyan do Qatar até junho de 2027, por lá ganha 2 milhões de reais por mês.
A prioridade do Cruzeiro segue sendo a renovação do contrato do Leonardo Jardim, mas o treinador que cogita se aposentar já disse para o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, que precisa de algumas semanas, talvez até meses, para resolver assuntos de família ligados a seus negócios. Só para completar, registrar também que Vidalba foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Ele se contundiu no jogo de ida contra o Corinthians e não estará em campo na Neoquímica Arena nesse domingo, partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. E Luiz Castro será um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Nessa sexta-feira ele bateu o martelo e fechou com o Grêmio. Contrato de 2 anos, até dezembro de 2027, o português chega com outros 6 auxiliares. O pacote pro Grêmio vai custar 3 milhões e 300 mil dólares líquidos por ano. Isso equivale a dizer que Luiz Castro e seus auxiliares terão direito a 1 milhão e 400 mil mensais, mas com toda a tributação que ficará sob responsabilidade do Grêmio, dá para dizer que o pacote Luiz Castro e auxiliares vai custar ao tricolor gaúcho cerca de 2 milhões de reais por mês. É basicamente o que o Corinthians gasta com Dorival Júnior e seus auxiliares e que o Atlético Mineiro gasta com o Sampaoli e sua comissão técnica. Somente nesse momento, o Palmeiras tem treinador mais caro, Abel Ferreira ganha 3 milhões de reais por mês. Só para completar, Luiz Castro chega com o moral de quem já foi campeão no Botafogo e havia sido procurado por vários clubes brasileiros desde que deixou o clube para atuar no exterior. Preciso te atualizar sobre o Palmeiras que chutou o balde e decidiu cobrar 45 milhões de euros ou 283 milhões de reais para vender Alan, atacante de 21 anos de idade que foi a grande sensação nesse segundo semestre alviverde. Newcastle da Inglaterra chegou a sugerir 30 milhões de euros, que equivalem a 189 milhões de reais. O pessoal do time inglês já disse que não há a menor possibilidade de se aproximar desses 45 milhões de euros. E é quase impossível que o Palmeiras consiga tamanha receita com um atleta de 21 anos de idade. Com a lembrança de que Endrick e Estevão, que garantiram recentemente 2 dos maiores negócios do futebol brasileiro, ambos haviam sido vendidos para Chelsea e Real Madrid quando ainda tinham 17 anos de idade. Dos 17 aos 21, a gente está falando de 4 temporadas, em que um jogador acaba por se desvalorizar. O fato de o Alan ter se tornado protagonista no time de cima do Palmeiras apenas com 21 anos também praticamente inviabiliza qualquer possibilidade de uma negociação de 45 milhões de euros. Só para complementar, vale a lembrança de que o Palmeiras precisa de 400 milhões de reais com transferências de atletas em 2026 para bater sua projeção orçamentária. Outro time que recentemente também chutou o pau da barraca e exagerou na pedida em relação ao seu atleta foi o Corinthians com o Guinigão. Dirigentes alvinegros sonhando com 30 milhões de euros, com um atacante que tem limitações técnicas e que nunca conseguiu se firmar como titular no Corinthians. Alvo número 1 do presidente do Corinthians, Osmar Stabile, para 2026, o técnico Tite tem proposta oficial de um clube da Série A. O Internacional, que escapou do rebaixamento na última rodada, com Abel Braga como treinador interino, fez uma oferta e espera por uma resposta do Tite até a próxima segunda-feira. De acordo com dirigentes colorados, a oferta é tão boa que se iguala, por exemplo, a que ele tem do Besiktas, clube turco, que pretende contar com o trabalho do ex-treinador da seleção brasileira a partir de 1º de janeiro. Corinthians se vê de mãos atadas nesse momento, em meio à disputa da semifinal da Copa do Brasil, com vitória no jogo de ida contra o Cruzeiro em Minas Gerais por 1-0. Já havia contado para vocês que o Dorival Júnior só fica para 2026, quando ele ainda tem mais um ano de contrato, se for campeão da Copa do Brasil, qualquer outro resultado, e o Dorival será demitido. O plano A, B e C é do Tite, mas para isso o Tite precisaria estar desempregado. Resta saber se Tite vai aguardar até o fim da Copa do Brasil. A única chance dessa solução ser alcançada de maneira mais rápida seria a eliminação do Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Ele enfrenta o Cruzeiro no jogo de volta na Neoquímica Arena nesse domingo. Mas tenho certeza que nenhum dirigente do Corinthians, nem seus torcedores, gostariam da queda precoce no torneio de mata-mata. Preciso falar agora sobre Sebastião Villa. Você vai lembrar dele, atacante colombiano de 29 anos de idade, que fez sucesso com a camisa do Boca Juniors, certo? Pois bem, ele decidiu deixar o Independiente Rivadavia, time pequeno do futebol argentino, e seu sonho é atuar no futebol brasileiro, fazendo valer o movimento de vários dos seus conterrâneos e também de atletas que atuam na Argentina. E o Villa tem sido oferecido para clubes brasileiros, um deles o Flamengo. Houve até quem dissesse que o rubro-negro se interessou e abriu negociações. Posso assegurar para vocês que José Boto e Felipe Luiz
não tem interesse na contratação do atleta. E é difícil imaginar que o Villa, com 29 anos de idade, consiga um time no Brasil diante da pedida do Independiente Rivadavia. O pequenino clube argentino sonha com 65 milhões de reais ou 12 milhões de dólares. Certamente é possível encontrar jogadores melhores do que o Villa no Brasil e por preços inferiores. Atleta que na atual temporada é titular absoluto com 38 jogos, 6 gols e 9 assistências, havia surgido no Tolima em 2016, chegou ao Boca em 2018 e no auge da sua carreira com o clube argentino, protagonizou uma série de problemas extracampo que o obrigaram a, por exemplo, se mudar para a Bulgária em 2023 e ele volta na sequência para jogar justamente no Rivadavia. Villa caberia no seu time do coração, você gosta, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Oscar decidiu se aposentar para a alegria dos dirigentes do São Paulo. É que o tricolor calcula uma economia de mais ou menos 60 milhões de reais com a antecipação da rescisão do contrato. Essa quebra do vínculo deve acontecer de forma amigável nos próximos dias. Vale a lembrança de que Oscar tinha o maior salário do elenco tricolor, 2 milhões e 300 mil mensais. 1,5 milhão de reais eram pagos pelo São Paulo, outros 800 mil pela patrocinadora Master, a Superbet, que deve disponibilizar essa grana para a contratação de algum outro jogador. São Paulo, inclusive, pode usar esse dinheiro para fechar com algum atleta bem mais protagonista do que o Oscar, que desde que voltou da China, na virada de 2024 para 2025, nunca conseguiu se colocar em plena disposição. A condição física dele foi um enorme problema. A opção pela aposentadoria passa por aquele problema, a síncope vasovagal. Durante os testes e exames para 2026, ele passou mal, precisou ser levado para o hospital e constatou-se um problema cardíaco. Oscar, que é hoje o segundo jogador brasileiro em atividade com maior patrimônio. Só o Neymar tem mais dinheiro do que o Oscar. E aí vale a lembrança de que nos 8 anos em que jogou na China, o Oscar voltou ao Brasil com mais de 1 bilhão de reais na conta. O salário dele no futebol chinês era de 24 milhões de euros por temporada. Hulk, Vinícius Júnior, Casemiro, entre outros, não ganharam tanto dinheiro quanto o atleta, que tem inclusive um prédio construído por ele mesmo em um dos endereços mais chiques do país. Esse endereço está numa região de São Paulo. E você, o que pensa sobre a aposentadoria do Oscar e o que faria com esses 2 milhões e 300 mil por mês que o São Paulo passa a ter para contratar reforços? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta às 7, tem live do Nicola. Tchau!